vai falando nisso já, eu até tenho duas mães aqui, tem um pai, tenho dois pais também. Eu quero falar o seguinte, da gravidez, né? Porque assim, são espíritos que vêm, né? E eu vou pegar até ainda a Viviane, que tem as duas, né? Porque a gente fala que a verdadeira incorporação espiritual é essa, né? Quando a mulher tá grávida. O Jorge fala que eu fiquei incorporada. Olha lá o Francisco assistindo aqui, comendo. Eu fiquei incorporada há 9 meses, o Jorge fala. Não é? Porque você muda a personalidade, você muda a tua forma de ser, o gosto por comida, né? A gente ouve muitas histórias, né? E você com duas, quer dizer, foi totalmente diferente uma gravidez da outra. Com né? certeza. A da Laura, como a Camila falou, foi uma gestação mais tranquila, consegui trabalhar bem mais tranquila. A da Isabela, acho que até pela idade, que eu já estava com 36, já tive outras experiências mais fortes. Então, assim, eu tive que ficar de repouso. A gente teve algumas surpresas de talvez ela poderia ser uma criança com alguma síndrome, então teve um acompanhamento. Então, foi tanta Tenso. coisa muito tensa, véspera de Natal, para sair o resultado, e aí o resultado foi insuficiente, aí faz de novo o exame, até a gente ter certeza, foi na véspera do Ano Novo que a gente soube que não era uma criança especial, uma criança normal, mas assim, o tempo inteiro com muitas emoções. Então a Isabela veio trazendo, eu falo que é um espírito que quer muito viver, ela queria muito viver, assim, e realmente quando veio, sempre com muita alegria, como a Laura, quando nasceu parece que iluminou mesmo. Então elas têm histórias bem bonitas, as duas. E você sente que você mudou na tua personalidade? Você lembra? Muito. Não, eu falo que eu sou fisioterapeuta, né? O pai, né? O pai também, né? Eu sou fisioterapeuta, então eu falo que antes eu atendia algumas mães assim que chegava e falava, nossa, passei a noite em claro, e eu assim, quando me formei, falava assim, nossa, que exagero, pensava, né? Pra que passar a noite em claro? Aí quando a gente vê esses pequenos, você passa a noite em claro com muita facilidade, com tranquilidade, aí você fala assim, nossa, realmente precisa passar a noite em claro quando a criança tá resfriadinha, quando a gente vê que não tá dormindo bem, aí a gente fica angustiada até, acho que a palavra seria essa, né? Então isso modificou completamente a minha visão de mãe, né, sobre as mães. E você percebe assim, ó, na gravidez da Laura, por exemplo, você percebe a tua personalidade e você percebe que depois que ela nasceu, você voltou a ser a Viviane, né, total, e as suas características lá confere com o que ela é hoje, assim, sabe? Eu acho que sim. Aquelas coisas que eu sentia durante a gestação, né? Isso. Sim, eu falo assim que em vários momentos a gente percebe que a gestação, se a gestação foi mais tranquila, a gente percebe um bebê que dorme mais, depois assim que é mais calma, que a gente consegue amamentar melhor. E já a da Isabela, que foi mais agitada, eu não conseguia amamentar. A Laura eu amamentei até 1 ano. A Isabela eu amamentei 2 meses. E essa questão da amamentação é muito delicada para a mãe, né? Então, assim, eu falava, como que eu não consigo amamentar minha filha? Então, foi um drama para mim, assim, depois, né? O pós-gestação, né? O pós-parto. Então, assim, é muito bonito a gestação, a maternidade, mas a gente precisa realmente estar preparado, porque cada uma é de um jeito e não adianta falar... Isso cada uma, todo mundo a gente escuta falar, mas quando a gente vivencia que cada gestação, cada criança, cada história é diferente, aí é outra coisa, aí é o sentir, né? Aí a gente vê que realmente Deus tem que estar presente na nossa vida. E pro pai? Pro pai também tem uma... Você sentiu a diferença dela, da Viviane, como é que foi? E muito, né? Uhum. E sente bastante. Mas assim, o interessante é que quando a gente decide, né? Nós decidimos engravidar, não é a mulher só que engravida, na realidade. E o interessante é o que a gente vem vendo, né? Principalmente espiritualmente, é o apoio que na realidade o marido tem que dar para a esposa como um todo, porque nós homens hoje, quando a gente vê, não é inferioridade, mas é aquele negócio, é uma questão hormonal da mulher que realmente você precisa estar disposto a ter aquela criança junto com a sua esposa. Eu falo isso porque nós temos aqui 2 guerreiras, né? E são 2 espíritos realmente de luz que vieram nos ajudar e graças a Deus nós tivemos essa oportunidade, porque são pessoas que realmente querem viver por tudo que nós passamos na gestação. Pra você ter uma ideia, quando nós fomos ao médico para ver a Isabelinha, nos problemas que nós tivemos,
A mãe forte, mas quem quase desmaiou foi o pai, né? Mas tava lá. Mas tava lá. Mas assim, você vê muita diferença realmente, e você vê que cada gravidez, o pai que acompanha, o pai mais atento, né? Como todos deveriam ser. Quando a gente acompanha, propriamente dito, está do lado mesmo como companheiro, você vê as diferenças existentes entre uma e outra. E as personalidades que muitas vezes são passadas de uma para outra com características diferentes saindo do mesmo lugar, né? Do mesmo útero ali. Então você vê a questão espiritual realmente presente, vamos dizer assim. E é fantástico isso, né? Nossa. É fantástico, porque daí cada um tem o seu jeitinho, né? Cada uma tem o seu dom, vamos dizer assim, e a nossa forma, e nós temos que ser pais que realmente consigamos, né? Olhar e tratar as duas da forma como tem que ser tratada com cada uma com e a sua característica. O que é bacana a gente estar vendo aqui é o pai e a mãe, né? Quer dizer, o pai e a mãe que engravidaram juntos, que estão falando uma coisa juntas, né? Que isso vai refletir muito na vida delas. A grande diferença hoje de um adulto feliz, de um adulto equilibrado, lógico, nós não somos 100% equilibrados, a gente vive se equilibrando, né? Sim. Mas a presença de pai e mãe na vida de crianças, gente, é uma coisa fantástica, né? Mesmo que não tenha o pai, mesmo que não tenha mãe, enfim, mas que aquele que ficou tem amor por esses filhos, eu penso que é isso que vai dar a base para essas crianças crescerem e serem realmente adultos mais felizes, né? Porque, na verdade, é isso que mais importa para as crianças hoje, né? E ter pai e mãe é uma bênção, né? É uma bênção. E eu acredito também, só complementando a sua fala, é que isso começa na gestação, propriamente dito. O amor do pai com a mãe, o amor com a criança começa na gestação. Isso é fantástico, né? Fantástico. Na concepção mesmo. O Alexandre, eu acho que você tocou num assunto muito legal que o pessoal que está assistindo vai pensar, né? Todo mundo que é pai, mãe, aí tem aquele insight, volta lá atrás. Mas o assunto que eu estou tentando transmitir aqui é o seguinte, é que quando acontece isso, não é só o pai e a mãe, é a casa. Exatamente. Ela modifica por completo. Sim. E muitas vezes aí, tanto o pai quanto a mãe parece que sofrem pequenas interferências, porque é um ser novo que chega modificando, que vem também junto com outros serizinhos que vai modificar totalmente o ambiente. Então, às vezes as pessoas não param para pensar nisso, né? Que não chegou só um anjinho ali, né? Aquela criança bonitinha que às vezes o pai olha. Existe todo um sistema por trás disso, né, Carmen? Que vem e altera totalmente o ciclo daquele ambiente, que às vezes o casal estava ali, e às vezes o casal entra em certos atritos, né, em certas confusões, como a Camila disse, fica ali e parece que ela se sente, principalmente eu via muito isso na mãe dos meus dois meninos, quando ela estava grávida, ela se sentia perdida, e ela falava assim, o que eu faço muitas vezes, né? Ela fazia essa pergunta. E ela se sentia totalmente perdida. E eu falava, e agora? O que eu faço também? Foi o que a Camila disse. A gente tem que aprender o que a gente vai fazer com a situação, né? Porque é muito difícil. Eu acho que para a mulher é mais difícil, porque ela tem todo o encargo. Não que o homem vai engravidar junto também, né? Mas eu acho que é muito difícil para o casal em si, porque... Mas sabe que é uma outra coisa, só complementando, que vocês todos são espíritas e é bem legal a gente falar isso, principalmente para que todos, né? Mesmo que não seja espírita, enfim, combinaram antes, né? Quer dizer, vocês concordaram em serem pais, né, em trazer essas crianças para cá, o que foi combinado, né, o compromisso que tem, o aprendizado e o ensinamento que vocês iam, né, e elas, né, então os filhos eles são professores e ao mesmo tempo são alunos, né, e isso é muito interessante, né, e uma coisa que até o Marcelo estava falando, as crianças na verdade elas vêm para trazer o ensinamento das nossas características, né? Então, quanto de vocês veem nelas, não é? Você olha e fala assim, não, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Quer dizer, na verdade, é por afinidade que vocês foram atraídos, né? Para que vocês trabalhem. Então, aquilo que vocês não gostam e que elas também olham para vocês e falam, aquilo eu não gosto do meu pai e da minha mãe, né? É porque o que ela tem que aprender. Então, assim, é o tempo todo a gente aprendendo e ensinando, né? Identificar isso nas crianças para poder também evoluir, se conscientizar e crescer, né? Não, e é verdade. E tem aquela questão, assim, vendo a personalidade da criança, a gente já começa a ter a ideia, como a Camila comentou anteriormente,
de que já traz ali alguns pontos que sugere que já traz isso na sua personalidade de vida passada, né? Sim. Ou seja, a personalidade congênita.